Olá, amores. Hoje a gente vai para a apostila 2 de literatura, ok? Vamos estudar quinhentismo hoje, que é a inauguração da literatura aqui no Brasil. Bom, acompanha a apostila de vocês. O nosso capítulo vai abrir com um filme muito interessante. Inclusive, eu recomendo fortemente para quem não assistiu ainda, assista, porque esse filme ele é obrigatório, que é Interestelar. Esse filme é maravilhoso. Eu duvido vocês assistirem e não gostarem. Eu desafio vocês a assistirem e não gostarem desse filme, porque esse filme é maravilhoso. Enfim, é um filme em que esse cara aqui, eu esqueci o nome do personagem. Tá, mas é o McGonagall. Ele vai pro Cooper, tá escrito aqui. Ele vai pro espaço, ele é um engenheiro aposentado da NASA, maravilhoso e tal, e aí ele recebe uns negócios assim, que eu não vou falar o que que é, e ele chega lá numa base da NASA escondida, e já é um mundo assim, futurístico, né? A Terra já tá acabando por causa da poluição e tal e coisa. E aí a NASA manda ele numa, vamos dizer, uma última missão. Ele era o único que poderia ir e descobrir planetas habitáveis, né? Outros planetas, porque a Terra já estava nos seus últimos dias. Enfim, é muito interessante. Eu, que não sou grande fã de sci-fi, eu curto, mas assim, é, tem melhores. Eu sou apaixonada nesse filme. Eu já assisti esse filme umas 4 vezes, ele é maravilhoso. Enfim, por que eu tô falando desse filme e por que a apostila está falando desse filme? É por causa de exploração, por causa de novidade, por causa de território novo, desconhecido, por causa do desconhecido. É claro que poderia ter sido feita outra comparação aqui, mas a nossa apostila é bem interessante, assim. Faz umas comparações interessantes e leva a gente a refletir. Eu achei até legal terem colocado uma coisa assim futurista e de espaço no que a gente vai estudar agora. Por quê? A escola que a gente vai estudar agora é a primeira do Brasil. Se o nome dela é quinhentismo, eu acho que vocês já ligaram uma coisa com a outra. Vocês são muito inteligentes, muito espertos. De que quinhentismo, 1500, Brasil, recém-descoberto. Então, acho que também, muito obviamente, a literatura do Brasil ela vai estar sempre atrasada em relação à literatura europeia. Por quê? Quando a literatura começou na Europa, como arte mesmo, né, sendo registrado e tudo mais, a gente começa no trovadorismo, século XII, XIII. Então, o Brasil ainda era só mato e índio nessa época, né? Enfim. E aí, quando o Brasil é descoberto, lá eles estão no classicismo, que foi a escola que vocês acabaram de estudar. Então, Camões estava em alta lá, lembra grandes navegações, tanto é que a gente, né, acabou ficando no meio disso, fomos descobertos. Shakespeare na Inglaterra, enfim. Então, o classicismo estava em ascensão, estava bombando na Europa, então a literatura já não era uma arte nova mais. E aí, nesse meio tempo, o Brasil foi descoberto. E o que aconteceu? A parte da colonização, a parte histórica vocês já conhecem. Vocês sabem que quem que veio para o Brasil, quais foram os intuitos, isso e aquilo. Então, com certeza, como vocês já estudaram isso em História do Brasil, vocês conhecem a missão dos jesuítas. Minha porta abrindo sozinha. Vocês conhecem a missão dos jesuítas, né? Aqui no Brasil. Então, o que aconteceu? Com isso, Brasil recém-descoberto, Portugal mandando aquele povo para cá, os índios que tiveram a sua cultura estuprada, com perdão da palavra, mas foi isso, tiveram a sua cultura rasgada, a cultura e a religião, né? Enfim, e os portugueses impondo essa cultura, essa religião nesses índios, lidando com eles como se eles fossem pagãos, né? O que acontece? Eles tiveram que, os portugueses foram ordenados de trazer a cultura de lá para cá, como se fosse a mesma coisa, né? Vamos fazer um segundo Portugal ali, vai ser a nossa casa agora, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Enfim, então foi imposto isso para os índios. Então a nossa literatura nessa fase vai ser dividida em duas partes. A gente tem a literatura de, quer ver? Deixa
Deixa eu ver aqui. A literatura de informação, que é a nossa primeira literatura. O primeiro registro literário do Brasil é a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, detalhando o que ele estava vendo, como era a terra, como era o povo, então era um documento descritivo. Então esse é o primeiro registro literário do Brasil. Deixa eu fechar minha porta que ela tá abrindo sozinha. Enfim, então esse é o primeiro registro literário. É essa carta de Pero Vaz de Caminha. Foi a nossa primeira literatura. Ah, mas não é arte. Não foi feita com o intuito de ser arte. Literatura tem que ser arte. Enfim, é considerado nosso primeiro registro literário, porque não literário no sentido não descrito, mas claro que não foi com intuito artístico, porém o Caminha teve que dar uma, sabe, sentir aquilo que ele estava vendo para descrever. Ele observou, tudo bem, ele viu e colocou ali no papel, mas ele coloca no papel de uma forma, sabe, ele tem aquele feeling, então ele consegue transmitir esse feeling através da descrição. Acho que na apostila de vocês tem um trecho da carta. Em algum lugar aqui, acho que tem um trechinho da carta. Se não tiver, depois eu faço questão de colocar a carta na íntegra para vocês no exercício, tá? Enfim, então esse foi o nosso primeiro registro. Então a literatura de informação nessa época, ela é toda para quê? Para informar. Então o único objetivo é esse, informar e mostrar para os portugueses o que eles estavam vendo aqui no Brasil, né? Enfim, tem recomendação de coisa para assistir. Não esquece de assistir Interestelar, por favor, porque é um filme maravilhoso de bom. É sério, vocês vão gostar. Sério mesmo. E então é isso. Então essa literatura feita para informação, para passar para Portugal as coisas que eles estavam vivendo e vendo aqui no Brasil. Tanto do povo, né, dos índios, quanto de recursos naturais, coisas que eles viriam a nos roubar, né? Então, beleza. Então, a outra parte da literatura quinhentista é a literatura de formação jesuítica. Eu prefiro chamar de literatura jesuítica. Qual é o intuito? Catequizar os índios. Então, o povo português veio e descobriu e colonizou, não é o suficiente, então vamos agora impor a nossa cultura e a nossa religião sobre esse povo. Não, roubar é pouco, roubar é insuficiente, vamos impor. E aí, então, eles imporam a cultura deles e a religião. Então, esses padres jesuítas, eles vieram para o Brasil, claro também que mandados, né? Ninguém falou, eu quero ir, que legal, catequizar um monte de selvagem, que eu não consigo conversar. Né? Os caras também estavam seguindo ordens, né? Mas, enfim. Vieram e aprenderam o Tupi-Guarani e as outras, que são várias línguas indígenas, né? São várias. Mas a principal, então, era o Tupi. Aprenderam esse Tupi e passaram fizeram como dicionários mesmo, conseguiram estabelecer essa comunicação, aprenderam a língua primeiro, né? E depois conseguiram passar o português para os índios. E aí, um pouco de dificuldade, mas passaram. E passando o português para os índios, além de educar na língua deles, aí depois disso vão para o objetivo maior, que é impor o nosso Deus sobre os seus índios, né? A maioria ele era politeísta. Então, foi feita a alfabetização desses índios em português e com o objetivo maior de impor. Por isso que é literatura jesuítica. Então, nesses documentos dessa época, desses padres, a gente tem esses dicionários, esses vocabulários, né, que eles usavam para poder traduzir as coisas do português para o tupi, do tupi para o português, enfim. Eles usavam parábolas, eles usavam histórias simples para contar para esses índios de forma a catequizá-los.
Então, como são índios, são recém-alfabetizados em português, não entendem, claro que não vão entender palavras mais rebuscadas. Então, a linguagem era bem simples e eles usavam histórias bem simplesinhas também, de modo a catequizar esses índios. Então, eles contavam parábolas, faziam comparações, usavam metáforas, né? Enfim, para que os índios entendessem qual era a estrutura moral que eles queriam passar, né? Quais eram os ensinamentos bíblicos, quais eram esses ensinamentos religiosos e dos dogmas da igreja que eles queriam passar. Então, para isso, a linguagem tinha que ser muito simples. E aí eles conseguiram adaptar, né, de uma forma bem simples. O nosso destaque aqui, ó, é o Padre Manuel da Nóbrega, mas o principal mesmo, o nosso nomezão de peso nessa época é o Padre José de Anchieta. Inclusive, nós temos aqui, o Espírito Santo tem a honra de ter o negócio lá, como é que chama? Convento? Enfim, o negócio. Foi o Padre José de Anchieta que passou pelo litoral, é o que é conhecido por ter sido amável também. Não foi apenas um padre desses que estava cumprindo ordem ali por cumprir meio. Tipo, ai, tô nem aí pra esses índios chato. Então ele foi conhecido por ter uma abordagem de empatia com esses índios. Ele conseguiu envolver esses índios, ele defendia a causa deles, né? Do jeito que dava para defender, enfim. Então ele tinha um olhar mais humanizado, vamos dizer assim. Então o Padre José de Anchieta é o nosso destaque aqui. Depois quero que vocês leiam com atenção isso aqui, ó. O Alto de São Lourenço, a gente já sabe o que é alto, porque a gente estudou lá no Gil Vicente, lembra? O teatrinho, com um pouquinho de humor e moralismo no fundo, né? Para poder ensinar, enfim. Então tá, depois vocês dão uma lida com atenção. Então é isso. Essa matéria, na verdade, ela é muito pequena. Por quê? Porque é o período de descobrimento do Brasil. Então foi uma fase curta. Então não tem nada muito além disso. A gente tem literatura de informação para passar para os portugueses o que estava sendo visto aqui. E a jesuítica, que veio um pouquinho depois, que era para catequizar esses índios. É isso. Então era basicamente tudo ali no interesse de Portugal. Então alguns dos nossos estudiosos na literatura não consideram não consideram o quientismo como uma escola literária, justamente por não ser tão artístico. Na parte jesuítica já vem um pouco mais de arte, porque já foi feito um auto, eles usavam figuras de linguagem, então é literatura tipo arte, mas com o intuito 100% de atingir o objetivo maior para a coroa portuguesa. Agora, enfim, alguns consideram, outros não consideram, mas a gente estuda como escola literária, de certa forma, e é isso. Então, não tem erro. É dividido em duas partes, a de informação para informar, para mostrar, para ilustrar o que eles estavam vendo aqui. É como se eles fossem os olhos, né, do rei lá, conseguia ver tudo que estava acontecendo aqui, tudo que eles viram, tudo que ia roubar, tudo que ia pegar. E o povo também, que eles iam arrombar a cultura desse povo. E temos a literatura jesuítica para catequizar esses índios, para continuar, para dar o grande finale no processo de arrombamento, arromba alguma coisa, da cultura desse povo. Show? É isso, basicamente é isso. Faça uns exercícios para mim, lembrando que é a apostila 2, hein? Ó, começa na página 15, atividades para sala, né? Porque aqui a gente tem atividade, ó, aqui na página 12 também tem atividade. Faz tudo pra mim, é o capítulo inteiro, tá? Não deixe de fazer. E o de abertura também, sempre. Ok? Não deixem de fazer o de abertura, que ajuda vocês a compreender um pouco melhor a introdução do assunto, né? Enfim, e tudo mais, tal coisa. Show? Qualquer coisa, é só mandar mensagem que a tia responde pra vocês. Até a próxima.